Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica, em uma semana ganhou tração aquela história de eventuais sanções, né, dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes. Quais são as repercussões aqui no Brasil, especialmente no governo? Bom dia para você, Mônica. É isso, Megali. O governo brasileiro... Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Mas o governo brasileiro intensificou nesse fim de semana o diálogo com os Estados Unidos por vias diplomáticas, Megali, para tentar evitar que a administração do Donald Trump sancione o ministro Alexandre de Moraes, né? Eu conversei com integrantes do governo, um deles bem familiarizado com esses diálogos, e disse que foram intensificados e subiram de nível, né? Envolvendo agora autoridades de primeiro escalão do governo Trump. O governo brasileiro achou necessário atuar porque concluiu, Megali, que as pressões para que o Trump sancione o ministro não vêm apenas do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, Megali, está sendo visto pelo governo brasileiro como um surfista, né, que está lá nos Estados Unidos navegando em uma onda de interesses muito maiores, né? O jogo é muito maior, foi o que me afirmou essa fonte do governo, né? A pressão contra o Alexandre de Moraes viria de pessoas que têm acesso ao Salão Oval, que o Eduardo Bolsonaro não tem, né? O gabinete de trabalho do Trump, mas especialmente dos donos de Big Techs, tá? E a pessoa me citou Elon Musk. Então o jogo, portanto, seria atirar no Supremo, não apenas por causa do julgamento do Bolsonaro, mas porque a Corte já sinalizou ter uma posição majoritária a favor da regulamentação das plataformas digitais. E vai fazer isso, pretende fazer isso, pretende votar sobre essa regulamentação. Uma posição que, inclusive, coincide com a do governo Lula, né? Então, a mensagem passada pelo governo brasileiro aos Estados Unidos é de que essa sanção seria considerada muito grave, seria considerada uma aplicação extraterritorial de medidas norte-americanas contra o Brasil, não apenas contra o ministro, que não faria sentido aplicar sanções contra o Estado brasileiro sem conversar com o Brasil, né, do nada, uma canetada, e sem ter todas as informações sobre o que ocorre hoje no Brasil, né? E qual é a aposta, Megali, do governo brasileiro, da diplomacia? É a de que há uma divisão no governo do Donald Trump, como em diversos outros assuntos, inclusive nos assuntos, quando fala-se de tarifas, quando se fala de Venezuela, em diversos assuntos, há sempre um choque de forças diversas no coração do governo Trump. E a decisão final, né, a pessoa me falou, quem toma a decisão nesse governo é o Trump, mas há uma guerra pelo coração do presidente da República, pela cabeça do presidente da República, enfim, há espaço e há interesses norte-americanos que não querem que o governo Trump entre em choque com o Brasil tão diretamente. Então é com essas pessoas que o governo brasileiro está dialogando. Mas enfim, Megali, há sim uma perspectiva de sanção, e sim, o governo brasileiro está levando isso bem a sério e intensificou esses diálogos, Megali, para, palavras que eu ouvi, evitar o pior para todo mundo. Você tem alternativas, né, de como encarar uma eventual sanção dessas, como um ataque a um indivíduo, ao Alexandre de Moraes, não sei se ele tem o nome do meio, Alexandre, ao senhor Alexandre de Moraes, ou provavelmente tem, né? Exato. Ou um ataque a uma instituição brasileira, e nesse caso a soberania brasileira. Enfim, são duas alternativas. Eu acho que, pelo que a Mônica disse, o governo está mais inclinado a agir de acordo com a segunda, né? Sob o ponto de vista do indivíduo, Alexandre, eu vou recorrer aqui à coluna que eu li no sábado do Alexandre Schwartzman na Folha de São Paulo, Mônica. Ele escreve aqui no último parágrafo: ficar sem poder ir à Disney ou a convenções jurídicas em Nova York é chato, mas não é o fim do mundo. Se os Estados Unidos forem mesmo adiante e optarem pelas sanções financeiras em grau máximo, com sanções secundárias a bancos que prestem serviços a Moraes, aí o magistrado poderá experimentar problemas maiores na vida prática. Qualquer que seja o caso, são os ossos do ofício. Há compensações, como a satisfação de mandar para a cadeia, pela primeira vez na história do país, civis e militares que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. Isto não tem preço. Defende aqui, na coluna que tem exatamente o título Ossos do Ofício, Alexandre, que, aliás, xará, né? Agora que eu me dei conta, que a interpretação mais óbvia desse gesto americano é que tudo não passa de um gesto político, né?
para dar algum alento a Jair Bolsonaro e à extrema-direita brasileira que enfrenta momentos agora meio turbulentos. Bom, seja ou não, é parte do ordenamento jurídico dos Estados Unidos e é um direito deles, né, de eventualmente adotar essas sanções, como é direito do Brasil defender-se de uma investida encarada como um ataque contra uma instituição brasileira. Falei aqui do ponto de vista do Alexandre. Diga, Mônica. Um pouquinho da diferença que o Alexandre Schwartzman fala, e ele coloca como central a questão do julgamento do Bolsonaro, mas a pessoa com quem eu conversei, esse integrante do governo com quem eu conversei, é isso, acrescenta, não é o julgamento do Bolsonaro, não é apenas um apoio ao Bolsonaro ou à extrema-direita brasileira, não. É um jogo pesado de big techs contra o Estado brasileiro, né? Contra o Supremo e contra o Estado brasileiro, que tem a intenção de regulamentá-las, né? Isso daí está evidente por diversas palavras, entrevistas de ministros, entrevista do Lula, o episódio do Xi Jinping na China, falando sobre o TikTok, sobre a morte de uma menina, né, que cheirou desodorante num desafio que está circulando no TikTok, do desodorante. Então, enfim, há um desejo do Brasil, do Estado brasileiro, de fazer essa regulamentação, e essas empresas não querem nenhuma regulamentação, né? Ninguém quer ser regulamentado, né, Megali? Mas todos os setores econômicos brasileiros praticamente são regulamentados, porque a sociedade funciona dessa forma, né, com respeito mútuo, seguindo leis, seguindo regras, e elas, daí, essa movimentação de Big Techs, especialmente Elon Musk, contra o Alexandre de Moraes. Essa é a visão de autoridades do governo brasileiro que agora estão atuando para tentar evitar o que eles chamam do pior. Trump vai até 28, né? Até 28. Então seriam mais 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio. Não deu meio ano ainda, cara. Parece uma vida, do né? Quê? Não entendi. Não, de Trump. A gente ainda não tem meio ano de Donald Trump no segundo mandato, Mônica. Parece uma vida. E Alexandre de Moraes não tem nome do meio, pelo jeito, viu? Pela pesquisa que eu fiz só aqui, isso? plataforma Lattes, Wikipédia, não tem. Alexandre de Moraes. Nome de artista, né? Agora, só pra saber, já nasceu pra brilhar. Desde que começou a aparecer essa história de sanção, né, eu fui atrás da reação do próprio Alexandre, que do ponto de vista pessoal faz piada, todos eles fazem piada, né? Eu conversei com um familiar de um magistrado também, porque falaram que as sanções atingiriam as famílias dos magistrados, né? E uma pessoa falou, nossa, eu tava querendo louca para ir para Disney, não vou mais, né? Assim, fazem essa piada. Mas obviamente que a preocupação é institucional. Eu conversei com um outro magistrado na semana passada que falou, olha, ninguém aqui no Supremo está vendo isso como algo individual contra o Alexandre. Ele vai ter toda a solidariedade de todos os ministros e isso, obviamente, está sendo visto como um ataque à Suprema Corte, né? Uma tentativa de interferir no trabalho da Suprema Corte, de assustar, de, enfim, de fazer o que o histórico dos Estados Unidos mostra que eles são capazes de fazer, né? Os Estados Unidos não têm um histórico bom em muitas partes do mundo, e especialmente na América Latina, né? Apoiou golpes de Estado, apoiou ditaduras, né? Apoiou uma das mais sangrentas, que foi a ditadura do Chile. Então, claro que todo mundo fica atento, né? Porque a história mostra que, sim, é um país que é capaz de chegar aqui e tentar uma ingerência maior na nossa vida, né? Então, daí que não, por isso que não está sendo encarado como, olha, é contra o Alexandre e o problema é do Alexandre. Aliás, eu falei aqui da coluna do Hélio Schwartzman e depois, na segunda vez, eu chamei de Alexandre. Alexandre Schwartzman é economista. Hélio Schwartzman. É outra coisa, é outro Schwartzman. É o Hélio. São vários. Dele, né? Tínhamos o Salomão aqui, né? O querido Salomão Schwartzman aqui na Band News também. Mas a coluna é do Hélio. Mônica, bom trabalho para você, até amanhã. Até amanhã.